Sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. Celebra-se hoje em todo o mundo o Dia Mundial do Consumidor, este ano sob o lema Combatendo a Poluição por Plástico. Para assinalar esta efeméride, a ARMA, enquanto entidade reguladora que zela pelo equilíbrio económico-financeiro das reguladas e pelos legítimos direitos e interesses dos consumidores, organizou esta segunda-feira 15 uma webinar subordinada ao tema Consumo em tempo de pandemia entre desperdício e sustentabilidade, cujo teor damos-lhe conta mais à frente neste programa. Ainda a este propósito, estaremos à conversa com o administrador da ARMA, João Gomes, que responde pelo pelouro do consumidor. Mas antes, convidamos-lhe a assistir a reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa da ARMA nos últimos 15 dias com Carlos Sá Nogueira. O presidente do Conselho de Administração da ARMA, Isaías Barreto da Rosa, e o provedor de Justiça, José Carlos Delgado, assinaram esta segunda-feira nas instalações da ARMA, em Xandareia, Praia, um protocolo de cooperação entre as duas instituições, visando, entre outros propósitos, promover, defender e proteger os legítimos direitos e interesses dos consumidores e utentes de serviços regulados pela ARMA em matéria da qualidade de serviços prestados e ou de fixação de preços e tarifas dos serviços públicos essenciais, como sejam a produção e distribuição de água, energia, transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros e comunicações eletrónicas. Outro sim, este protocolo que tem por finalidade definir os mecanismos expeditos e eficazes de comunicação e colaboração entre as duas instituições em matéria da proteção e defesa dos direitos dos consumidores, entra imediatamente em vigor e tem a duração de 2 anos renováveis. O presidente do Conselho de Administração da ARMA, Isaías Barreto da Rosa, encontra-se de regresso ao país depois de ter participado em Abuja, Nigéria, na 18ª Assembleia Geral dos Reguladores de Telecomunicações da África Ocidental, o ATRA, que teve lugar na capital nigeriana entre os dias 10 e 11 de março. Para Isaías Barreto, os desafios enfrentados pelos reguladores de telecomunicações da África Ocidental são bastante semelhantes e é fundamental, por isso, que se deva criar sinergias entre essas entidades da sub-região. E neste quadro, considera o PCA da ARMA que a Assembleia Geral dos Reguladores da África Ocidental desempenha um papel fundamental nesse processo e a ARMA está engajada em contribuir para o processo dessa organização num quadro de complementaridade com os trabalhos levados a cabo pela Comissão da CEDEAO. À margem desse evento, o responsável da ARMA participou igualmente na Conferência Africana que decorreu em formato online sobre a interação entre homem e computador, onde falou sobre a disrupção digital, tendo na ocasião sublinhado a importância da inclusão digital para o desenvolvimento económico em África. Já se encontra publicado no BO, primeira série número 41 de 8 de março, o Regulamento de Relações Comerciais e o Regulamento da Qualidade de Serviço, ambos do setor elétrico. O Regulamento de Relações Comerciais tem por objeto estabelecer as disposições relativas às relações comerciais entre os vários sujeitos intervenientes no sistema elétrico público, bem como as condições comerciais para ligações às redes públicas, as regras relativas à medição, leitura e disponibilidade de dados de consumo e o relacionamento com os clientes finais. Já o Regulamento da Qualidade de Serviços do setor elétrico visa estabelecer as obrigações de qualidade de serviço de natureza técnica e comerciais aplicáveis ao sistema elétrico público. Nos últimos tempos, as populações de Santo Antão e Fogo têm-se queixado com frequência da falta de gás butano nessas ilhas. Em declarações ao Regulação da Economia, Luís Flores, diretor-geral da Enacol, reconhece que, de facto, tem havido alguns atrasos no abastecimento desses mercados devido a constrangimentos logísticos. Porém, este responsável garante que não há motivos para alarmes, pois, neste momento, o estoque de garrafas de gás é suficiente para o consumo nacional. Importa dizer que não existe
não existiu nem existirá certamente falta de gás no mercado de Cabo Verde. A armazenagem que existe é mais do que suficiente, com uma larga margem de segurança, para dar resposta às necessidades do país, com ou sem Covid. Portanto, não há falta de gás. Nós temos tido alguns constrangimentos logísticos. Em janeiro voltou a acontecer. Houve aqui uma questão, houve um problema mecânico no nosso navio que transporta gás embalado, que transporta garrafas de gás, concretamente, e o que sobrecarregou a operação logística no abastecimento a algumas ilhas. Nós, inclusive, fizemos o reforço do estoque nessas ilhas para assegurar a normalidade da operação. O que acontece é que as pessoas também ficam preocupadas com a possibilidade da falha do gás e também aumentaram largamente as suas compras. Portanto, por mais que a gente tenha reforçado o estoque nas ilhas, em alguns sítios as vendas mais que duplicaram em alguns períodos. Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da Viva Energia, João Sousa, admite igualmente rupturas pontuais de gás butano no mercado nacional, particularmente nas Ilhas do Fogo e Santo Antão, mas justifica esta situação com atrasos nas entregas por parte do fornecedor e falta de capacidade interna para armazenamento desse produto. Realmente é um assunto que nos preocupa e há aqui uma série de aspectos que têm influenciado essa falta de produto. A primeira acontece porque há 3 meses consecutivos que o nosso fornecedor principal de gás, portanto, tem atrasado as entregas. Umas vezes por pirataria, outras vezes por questões técnicas, portanto o gás vem de outros locais, como sabe, vem em butaneiros, são barcos específicos, não há assim tantos disponíveis no mercado e, portanto, o que acontece é que, por via dessas dificuldades, tem-nos atrasado. E isto entenda-se variações de 3 a 8 dias. E as pessoas podem pensar, mas 3 ou 8 dias não deveria afetar-nos da maneira que nos afeta, mas infelizmente assim o é. Porquê? Porque nós depois também temos um problema interno entenda-se doméstico, que é a capacidade de armazenamento. A capacidade que nós temos neste momento não permite que tenhamos aquela folga que seria aconselhável. E, portanto, trabalhamos sempre aqui um bocadinho, como se costuma dizer, no fio da navalha, não é? E então, quer dizer, isto é o ciclo vicioso. Chega o produto tarde, não podem trazer mais do que aquele produto porque nós também depois não temos aqui a disponibilidade. Nós fazemos então o enchimento com as taras que temos e entenda-se que nós temos que ir buscar as taras às ilhas para as encher. Nós não podemos, entretanto, também ter a nosso próprio armazenamento só em garrafas e, portanto, é toda uma situação complexa. Retomamos agora o tema de abertura deste programa com informações sobre a webinar realizada esta segunda-feira a propósito do consumo em tempo da pandemia. De novo, Carlos Sá Nogueira. Para assinalar o Dia Mundial do Consumidor, que se celebra esta segunda-feira, 15 de março, sob o lema Combatendo a Poluição por Plástico, a ARMA, em parceria com a ADECO e IGAI, organizou esta manhã uma webinar subordinada ao tema Consumo em tempo de pandemia entre desperdício e sustentabilidade, como forma de juntos poderem sensibilizar os consumidores para um consumo duradouro e sustentável. Além dos representantes das entidades reguladas, o evento online contou ainda com a presença do Ministro de Estado dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que, durante o seu discurso, no ato de abertura a que presidiu, felicitou a ARMA pela iniciativa e sublinhou a importância de um consumo responsável neste contexto pandémico em que o nosso país e o mundo atravessam. No seguimento desta reportagem, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois, terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número SIL, Código de Identificação Local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque estão os valores a pagar, com a respectiva distribuição, entre outras.
É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontre ainda as datas limite do seu pagamento. Arme por um consumo sustentável. Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela Arme. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. Arme por um consumo sustentável. Como anunciamos no início deste programa, temos também connosco o administrador da Arme, João Gomes, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para, enquanto responsável pelo pelouro do consumidor, falar-nos sobre o dia de hoje e de políticas que a instituição tem desenvolvido para garantir os direitos dos consumidores. Senhor Administrador, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigado, eu. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Consumidor. Quer-nos fazer um pequeno enquadramento e o significado desta data? Sim, como quase todos nós sabemos, em 1962, 15 de março de 62, o presidente dos Estados Unidos, então John Kennedy, proferiu um discurso perante o Congresso desse país, durante o qual ele apresentou uma visão global sobre aquilo que deveriam ser os direitos dos consumidores. Digamos que esse discurso teve de tal maneira impacto de que, a partir dessa data, a cada 15 de março de cada ano, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos dos Consumidores. Mas as coisas não ficaram por ali. Logo a seguir, muitos países começaram a fazer leis dedicadas especificamente aos direitos dos consumidores, dando aos consumidores o direito de sempre lutarem para que os seus direitos sejam respeitados e de protestar sempre que, através do mercado, ou através de um produto que seja contra a sua saúde, ou através do abuso de posição dominante de determinada empresa, os seus direitos possam ser exercidos e respeitados. Ou seja, o direito não só de ter direitos, mas o direito de protestar contra quem não respeita os nossos direitos. E desde então, várias têm sido as resoluções das Nações Unidas respeitantes aos direitos internacionais do trabalhador, dos trabalhadores, dos consumidores, e a mais nova resolução da Assembleia Geral é de dezembro de 2015, tenho aqui nas minhas mãos, mas entrou em vigor em 2016, através do qual a Assembleia Geral das Nações Unidas conclamou todos os Estados-membros a tudo fazerem, através das legislações nacionais, para implementarem não só esta resolução, mas todas as recomendações que vêm em anexo a tais recomendações. Quero dizer que, através destas resoluções, muitos dos Estados-membros acabaram por consagrar direitos importantes como o direito à escolha, não é? O direito à segurança. Quando eu falo de segurança, não é o direito à segurança física, mas que também pode ser, é o direito a que o serviço prestado ou o produto que é consumido não traga nenhum prejuízo à saúde dos consumidores. E vários outros direitos que nós podíamos passar a tarde toda aqui a falar sobre eles. Sr. Administrador, o que lhe sugere, neste caso, o lema combater a poluição por plástico, que é para assinalar a efeméride este ano? Repare, o lema escolhido para este ano de combater a poluição por plástico está um bocado conectado, e não pode deixar de estar conectado, com o lema do ano passado. E qual foi o lema do ano passado? É um consumidor sustentável, não é? Muito se fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, muito se fala de ambiente sustentável, muito se fala de desenvolvimento sustentável, mas pouco se fala de consumidor sustentável. E, na verdade, o que é ser consumidor sustentável? É muito simplesmente isto, fazer mais e melhor com menos, não é? Ou seja, nós cabo-verdianos, e não só cabo-verdianos, mas cabo-verdianos principalmente, somos muito dados a comprar coisas, queremos todas as novidades que saem no mundo, às vezes compramos coisas e acabamos de chegar a casa e descobrimos que não precisamos dela, não é? E outras vezes nós temos em casa produtos que, se forem ligeiramente consertados,
podiam servir para reutilização. Mas não, preferimos ir novamente aos supermercados ou às lojas, comprar um produto que é semelhante ao que eu tenho em casa, mas que já não uso porque ou está arriscado ou tem digamos, uma pequena peça que pode perfeitamente ser consertada, etc, etc. E porquê que este lema está conectado com este lema de consumidor sustentável? Quando nós estamos a falar em poluição, lutar contra a poluição por plástico, estamos a falar de um produto que tem prós e contras. O plástico, como toda a gente sabe, hoje em dia é utilizado em variedíssimas indústrias, até com algum sucesso na diminuição dos custos, não é? Mas tem contras, há vários fatores que são contra a utilização do plástico. Como se sabe, nós temos ouvido variedíssimas vezes, quer na televisão, quer leitura dos jornais, que o plástico leva mais de 100 anos para se degradar. Sim. E quando nós vemos plásticos a boiar nos oceanos, esquecemos que aquilo que os cientistas nos dizem, eu não sou cientista, não estou a falar por mérito próprio, que o plástico se transforma naquilo que se chama de microplástico, que depois entra na cadeia alimentar da flora e da fauna marítima. Então, o que é que este lema deste ano está a conclamar-nos? Está-nos a conclamar para usarmos cada vez menos plástico, não é? E eu daqui deste programa também gostaria de fazer um apelo, não só aos consumidores, mas também aos prestadores de serviços, aos comerciantes, para que mais do que pôr plástico nos seus estabelecimentos, enfim, comerciais, passem a criar aquelas bolsas reutilizáveis que o próprio consumidor compra por um preço bem irrisório e depois o consumidor leva aquilo para casa e reutiliza. Eu tenho feito isso sempre que possível. Tenho essas bolsas, infelizmente são bolsas que fazem propaganda de empresas estrangeiras, tipo Continente, Lidl ou Pingo Doce, mas temos procurado, eu pelo menos tenho procurado, e sei que muita gente também tem feito isso, de ir para os supermercados com aquelas bolsas, pomos os produtos nessas bolsas e levamos para casa e reutilizamos as mesmas bolsas, ao invés de estarmos a utilizar o plástico. Portanto, o lema deste ano é um lema que tem muito a ver com isto que eu acabei de dizer, de um consumidor sustentável. Muito obrigada, Sra. Administrador. Cabe à ARME, a nossa terceira questão, cabe à ARME, no âmbito das suas competências estatutárias, zelar pela defesa dos direitos e interesses dos consumidores. O que é que a ARME tem feito para garantir, portanto, esses direitos? Olha, Sandra, eu não quero ser juiz em causa própria, mas penso que a ARME tem cumprido escrupulosamente as atribuições que nos foram atribuídas, que foram atribuídas à ARME através dos seus estatutos e através de outros diplomas legais. Repare, a ARME foi dado o quê? A ARME foi dado a atribuição de assegurar que os legítimos interesses dos... Eu gosto de realçar a expressão legítimo interesse dos consumidores. Por nem todos os interesses dos consumidores são legítimos. Aquele consumidor que furta a luz não pode vir pedir à ARME que fale com a Eletra para não lhe cortar a luz. Aquele consumidor que furta água não pode vir ter com a ARME para a ARME lhe proteger contra o corte do serviço. Por isso é que a lei diz contra os legítimos interesses dos consumidores. E nós, quando assumimos essas atribuições, o que é que temos estado a fazer? Toda vez que uma queixa nos é apresentada presencialmente ou através do portal do consumidor, nós procuramos investigar se esta queixa tem procedência ou não, se tem precedência ou não, se procede ou não. E como fazemos isto? Visitamos as entidades reguladas, ou visitamos a empresa contra a qual a queixa nos é apresentada e fazemos todas as investigações para saber quem tem razão, se é o consumidor ou se é a empresa contra a qual a queixa é apresentada, não é? Outra atribuição que nos é dada que é fundamental e que nos leva muito tempo e que consome muita da nossa energia, é justamente a fixação dos preços e tarifas dos serviços dos setores por nós regulados. Como sabe, nós temos produtos ligados à água, temos setores ligados à água e com produtos ligados à água, temos produtos ligados ao setor elétrico, temos produção de bens essenciais que todos os consumidores a eles têm direito, mas o que importa é fixar a tarifa e saber se o preço que está a ser cobrado aos consumidores é ou não é um preço
ou um preço predatório, ou seja, um preço abaixo do custo, ou um preço exageradamente acima dos custos. E para isso, e para evitar muitas vezes aquelas assimetrias de informação, eu no programa anterior, eu me lembro de ter dito a um colega vosso de que, por iniciativa, a pedido nosso, mas também com a prestimosa colaboração do PASEA não é outra coisa que não seja um programa de apoio ao setor da água e saneamento ligado à cooperação luxemburguesa. E a quem eu aproveito neste programa para cumprimentar e voltar a agradecer, reagradecer todo o apoio que nos tem prestado a este país, e sem o apoio da cooperação luxemburguesa não seria possível daqui a pouco tempo irmos como é que eu posso dizer, dar a todas as entidades reguladas um sistema de contabilidade analítica, aqueles que ainda não têm, O que é sistema de contabilidade analítica? Eu não vou incomodar mais os telespectadores, porque na semana passada eu tive a oportunidade, há 2 semanas, ou acho que foram aí 2 semanas, eu tive a oportunidade de dizer que a contabilidade analítica vai nos permitir o quê? Proteger o consumidor. Acima de tudo, proteger o consumidor. Porquê? Porque quando não há simetria de informações, o que é que nós conseguimos? Sabemos exatamente se aquele preço é justo ou não. Porque conhecemos o custo que levou a produzir aquele serviço. Exatamente isto. Obrigada. Enquanto administrador da ARME, com o pelour da defesa do consumidor, o que nos pode dizer, portanto, a natureza e gestão das reclamações que a instituição, neste caso, recebe? Recebe diariamente e quase todos os dias, exatamente. Olha, em relação à natureza das reclamações, se a Sandra for fazer esta pergunta a qualquer autoridade reguladora multissectorial de outro país, irá receber a mesma resposta que eu lhe vou dar. Ou seja, em relação à natureza das reclamações, basicamente a maior parte delas recai sobre 2 setores, o setor da água e o setor da eletricidade e energia. Não é? São os chamados bens essenciais. Não é? Aqui recaem a grande quantidade das reclamações que nós temos recebido. E logo a seguir aparece, em muito menor escala, queixas relacionadas com as comunicações eletrónicas, principalmente a comunicação móvel. Depois aparecem as queixas e reclamações relacionadas com os transportes coletivos interurbanos e urbanos de passageiros. E depois, em muito menor escala, o setor postal. Isto é a natureza das reclamações. E como é que é o nosso modus operandi? O que nós temos feito em relação à gestão das reclamações tem sido interessante e temos levado este barco a bom porto. Os consumidores podem escolher várias formas de fazer reclamação. Podem ir ao portal do consumidor, podem apresentar queixa no livro das reclamações que todas as entidades reguladas e empresas são obrigadas por lei a ter, e nós depois pedimos cópia do livro de reclamações, pelo menos daquela queixa, para fazer averiguações. Podem também, através do correio eletrónico da ARME, ou ligado ao consumidor, fazer queixas e reclamações, ou então presencialmente. Senhor Administrador, muito obrigada pela disponibilidade em estar connosco no programa. Obrigado. E com esta conversa com o administrador João Gomes, chegamos ao fim de mais um Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube e Facebook. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem, proteja-se a si e aos outros.